Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Caminho da Escrita Científica. Eu sou Helene Aires, sou professora do curso de Nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que é a unidade acadêmica localizada em Santa Cruz, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nossa temática hoje é como elaborar uma pergunta, objetivo e a introdução da sua pesquisa. Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que o ser humano ele é um ser curioso e questionador. Então, várias das perguntas que nós temos hoje surgiram da curiosidade do ser humano, das perguntas que eles fazem, né? Por que os camaleões, por exemplo, mudam de cor? Por que quando a gente está nervoso a gente sua, né? Por que a Terra gira? A gente sabe que a Terra gira, mas que a gente não sente rodar. Então, a partir dessas perguntas, o ser humano ele começou a buscar suas respostas para esses problemas que existiam. E aí surgiu a pesquisa científica, né? Um processo sistematizado que tinha por finalidade gerar novos conhecimentos e responder essas curiosidades do ser humano. Essas perguntas que surgiram, que o ser humano traz, ela pode ser proveniente da própria curiosidade do ser humano, né? Dele ser um ser curioso em si, ou de dúvidas provenientes da prática profissional. Então, uma boa pesquisa, né? Ela é uma pesquisa inovadora que responde a uma pergunta que várias pessoas ou que o indivíduo o pesquisador faz, né? Então, como é que a gente consegue desenvolver a ideia de uma pesquisa, né? Então, conversando com outros pesquisadores que sejam daquela área que eu tenho interesse de pesquisar. Então, se eu tenho interesse de pesquisar sobre Covid-19, por exemplo, é importante que eu vá procurar pesquisadores e artigos científicos, né, de revistas bem conceituadas, para que eu consiga me interar sobre o assunto e aí trazer, né, possíveis dúvidas, possíveis questionamentos e ter a ideia para a minha pesquisa. Além disso, é importante realizar uma adequada revisão bibliográfica, para que a gente saiba o que é que já foi pesquisado até aquele momento sobre aquele assunto de nosso interesse. A fase mais importante de uma pesquisa científica é a pergunta. É ela que vai conduzir os seus objetivos e a partir disso que você vai montar todo o seu delineamento de pesquisa com o intuito de responder a sua pergunta de base. Então, essas perguntas, elas podem surgir de uma prática profissional, como eu já disse anteriormente a vocês, como, por exemplo, a administração de vitamina C reduz a necrose pós-operatória e melhora a qualidade estética e funcional das cicatrizes. Então, o cirurgião plástico, na sua rotina, ele costuma prescrever vitamina C para os seus pacientes no pós-operatório. E aí ele começou a observar que aqueles pacientes que fazem o uso da vitamina apresentam melhor cicatrização. E aí ele se pergunta, né? Será que a vitamina C realmente reduz a necrose pós-operatória? Então, é uma observação da prática profissional do qual ele fez uma pergunta. E daí, então, ele pode conduzir a sua pesquisa científica. Outro fator importante, como eu disse anteriormente, é buscar na literatura artigos científicos, livros, e a partir das informações já pré-existentes, como por exemplo nesse nosso exemplo, né? A gente sabe que o vírus do HIV tem diversas formas de transmissão. E aí, nesta pergunta, ele fala o seguinte, né? Dessas formas de transmissão que já são consolidadas na literatura científica, como a transfusão sanguínea, né? E a via sexual, existe a diferença do tempo que a síndrome da imunodeficiência adquirida ela se manifesta a depender de que tipo de que forma esse indivíduo se contaminou. Então, a gente tem a nossa pesquisa, na nossa pergunta: será que existe diferença no tempo que a AIDS leva para se desenvolver nas pessoas que foram infectadas pelo HIV por transfusão sanguínea em relação àquelas que se contagiaram pela via sexual? Outro fator importante na formação de perguntas e no desenvolvimento da pesquisa científica é a própria curiosidade do ser humano. Então, fatos cotidianos do dia a dia podem gerar boas pesquisas e boas perguntas. Então, ao ir na farmácia, foi percebido que existem duas formas de comercialização da vitamina E.
a forma de alfa-tocoferol e de L-alfa-tocoferol, uma sendo natural e outra sintética. Inclusive, né, a primeira tem um valor superior à outra. Então, a primeira pergunta que se faz é qual a diferença, né, dessa vitamina E na forma natural e na forma sintética, que elas são vendidas comercialmente? Existe. E a partir daí eu vou para a literatura saber quais as informações já são existentes e aí podem me gerar diversas outras perguntas e diversas outras dúvidas. Desta forma, é importante que a gente entenda e que a gente se dedique em como formular uma pergunta. O que de fato eu quero estudar, né? O que eu pretendo estudar? Então, uma pergunta bem definida, né, e clara, ela tem que especificar os participantes desse estudo, né, de uma situação clínica, as intervenções, né, vai ter intervenção ou é uma exposição, por exemplo, não tem intervenção, mas é uma exposição, e comparações feitas entre os grupos. Qual o desfecho clínico de interesse? O que é que eu quero observar? Qual é a variável que eu quero estudar? E o tipo de estudo em questão. Pensando nisso, existem diversas estratégias para auxiliar na construção da pergunta de pesquisa. E eu trouxe aqui algumas delas para que vocês conheçam. A primeira estratégia é a estratégia conhecida pelo acrônimo PICO, tá? Muito utilizada em pesquisas clínicas e revisões sistemáticas. O P de PICO, ela traz, né? Ela busca qual o problema da pesquisa e a população, quais indivíduos são objetos da minha investigação. O I é a intervenção, né? Qual a intervenção que vai ser realizada nesse estudo? O C, né, a comparação dessa intervenção, com o que eu quero comparar essa intervenção. E O vem, traz qual o resultado esperado. Existe também uma variação na estratégia PICO, né, quando eu posso chamar de PICOT ou PICOS, quando o meu estudo, na sua pergunta condutora, precisa estar bem claro, né, o tempo que essa pesquisa vai durar, por exemplo, se for importante, então 6 meses, 1 ano, 15 dias. Se for importante que esteja na pergunta condutora, então a gente vai colocar o tempo, esse tempo que o estudo vai durar. E o desenho do estudo também. Se for importante que seja definido o desenho do estudo, deve ficar. Lembrando que a estratégia PICO, ela está muito relacionada a pesquisas clínicas e revisões sistemáticas, como eu disse anteriormente, e as suas estratégias de busca, elas encontram principalmente estudos quantitativos. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma situação clínica. A gente sabe que crianças, que pré-escolares, que fazem tratamento contínuo com antibióticos, eles têm um aumento, né, de diarreias, né? Eles têm quadros constantes de diarreia. Então, o que é que o indivíduo quer saber, né? Se a utilização de probióticos reduz a diarreia associada ao risco de antibióticos, a utilização de antibióticos em pré-escolares. Então, percebam que a gente tem uma população bem definida, que são escolares de 4 anos, utilizando antibióticos, o uso de probióticos, como a intervenção, a não intervenção, no caso, crianças que não estão utilizando antibióticos, e a redução de diarreia associada ao risco de antibióticos. Dessa forma, a gente consegue formular a pergunta e a pergunta ela vai estar contemplando, né, todos os aspectos da estratégia PICO. Então, há evidências que o uso de probióticos, olha aí a intervenção, em pré-escolares, a minha população, em tratamento com antibiótico, reduz o risco de diarreia. Então, aquilo que eu disse para vocês, a utilização de probióticos em pré-escolares que fazem uso de antibiótico constantemente, reduz o aparecimento de diarreia nessas crianças? E aí eu tenho uma pergunta bem formulada, trazendo todos os aspectos da estratégia PICO. A partir da mesma estratégia, eu vou fazer o levantamento de termos para a realização da minha pesquisa, né? Nas minhas bases de dados. Então, dentro da população pré-escolar e antibióticos, probióticos, e como resultado, eu quero ver a palavra diarreia, né? Eu vou utilizar a palavra diarreia. E aí eu vou utilizar
esses termos na busca em base de dados, que podem ser bases de dados especializadas ou base de dados multidisciplinar. Algumas bases de dados já trazem dentro da sua plataforma a estratégia Pico, por exemplo, a Medline. A Medline já traz a estratégia Pico como uma ferramenta de busca para estudos clínicos. Outra base de dados, a BVS, ela também traz uma forma de busca mais detalhada, de forma que você pode utilizar os acrônimos, os operadores booleanos, tá? Então, você já consegue também na BVS fazer uma busca mais detalhada. E aí vai depender da base de dados que você vai procurar. Outra estratégia importante é a estratégia Pico, só que esse Pico é escrito o CO com Czinho com O minúsculo, que é utilizado para pesquisas não clínicas. Nessa estratégia de pesquisa, são encontrados mais estudos qualitativos, tá? Quando a gente faz a pergunta condutora e vai montar a chave de busca para a pesquisa na base de dados, a gente vai encontrar mais pesquisas qualitativas. Por quê? Porque o interesse, o I do interesse, vem sobre a experiência de uso ou percepção ou opinião de determinada população em estudo. Então, o P, é a mesma coisa, a gente fala sobre população, quem compõe, quais as características da população a ser pesquisada. O I vai ser o interesse, aquela percepção, aquela opinião, e seu contexto. Quais detalhes específicos estão relacionados ao fenômeno de interesse? Então, dentro dessa estratégia, para auxiliar na construção da pergunta de pesquisa, a gente vai ter o P, a percepção de uma parturiente, o interesse, a presença de um acompanhante, então a percepção da presença do acompanhante na sala de pré-parto. Qual o contexto? Sala de pré-parto. E aí a gente vai formular a nossa pergunta, como eu disse anteriormente a vocês, trazendo cada aspecto da estratégia que eu estou utilizando. Então, qual a percepção da parturiente? Olha aí, população aparecendo com a presença de acompanhante, interesse, na sala de pré-parto, contexto. Dessa forma, eu faço o levantamento de termos para pesquisar na minha base de dados, parturiente, acompanhante, sala de pré-parto. Outra estratégia, a estratégia PECOS, que é verossemelhante à estratégia PICOS, só que o E, ele fala de exposição. Então, são para estudos observacionais, não são para estudos clínicos, estudos de intervenção. Estudos de intervenção, o próprio I da estratégia PICO fala, intervenção. Então, a estratégia PECOS é utilizada para estudos observacionais, no qual o E fala sobre exposição, como, por exemplo, tabagismo, como aspectos socioeconômicos, por exemplo, radiação UV, enfim, indivíduos que são expostos a determinada condição no qual não tem interferência do pesquisador. Dentro dessa estratégia, também trouxe um exemplo para vocês. Então, pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca seria a minha população, que eu quero estudar. A exposição seria os níveis de troponina T elevada. E aí existem pacientes que foram submetidos à cirurgia não cardíaca que não apresentam a troponina elevada e a relação com o resultado que eu quero, que é o óbito em 30 dias. Então, eu quero saber, se existe óbito, após 30 dias de pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas com a elevação da troponina T. Então, qual é a minha pergunta? Lembra que eu falei que toda estratégia, quando a gente faz a estratégia da pergunta, que a gente faz esse levantamento, a gente vai ter cada um desses aspectos inseridos na pergunta. Então, qual a incidência de óbitos em 30 dias? Olha aí o resultado aparecendo. Em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca, que é a minha população, a minha informação da população.
que apresentam troponina T elevada, ou seja, é a minha exposição. E eu tenho aquele indivíduo que não foi exposto, né? Em relação aos que não apresentam. Inclusive, nessa pergunta, ele traz também o tempo, ó, período perioperatório, que está relacionado aos 30 dias. Outra estratégia é a PIRD. A estratégia PIRD, ela busca acurácia, né? A pergunta, ela tenta responder se os testes têm acurácia para determinados diagnósticos. E aí, o que é que acontece? A gente tem uma população estudada, existe um teste de interesse, o qual eu preciso estudar. O R é o teste de referência, é o meu padrão ouro para diagnóstico de determinada doença, por exemplo. E o D é o diagnóstico de interesse, né? É uma doença, é uma lesão, é uma deficiência. O que é que eu quero diagnosticar com esse meu teste? Pensando desta forma, então a gente vai pensar, né? Na população, o que é que eu quero? Então, pessoas com suspeita de Covid-19, né? Sintomáticas ou assintomáticas. O I, teste de interesse, então são testes laboratoriais ou o point of care, né, que é aquele que fura o dedinho, como testes sorológicos e novas técnicas de PCR. Então, esses são os testes que eu tenho de interesse. E eu quero comparar com quem? Com o meu padrão ouro, que é o RT-PCR, então é o teste de PCR. E qual é o diagnóstico que eu quero encontrar? Infecção por Covid. Então, eu quero saber, né, desses testes, quais eles têm a mesma acurácia do teste PCR para o diagnóstico de COVID, né? Dentro de acurácia, sensibilidade e especificidade. Desta forma, minha pergunta condutora vem: quais testes de diagnóstico para COVID? Aí o meu interesse, que são os testes de diagnóstico, são rápidos e com boa acurácia quando comparados ao teste de PCR, que é o meu padrão ouro, e que possam ser utilizados para rastreamento populacional ou confirmação de casos suspeitos de Covid-19, que é o meu diagnóstico, né? E aí existem demais estratégias que podem ser utilizadas para a formulação de pesquisas, ok? Então, vai depender a escolha da estratégia para a formulação da pergunta de pesquisa, ela vai depender do tipo de estudo que eu vou realizar. Dando continuidade, né, à nossa aula, eu defini a minha pergunta de pesquisa, eu consegui traçar uma boa estratégia, eu vi, né? O meu estudo era clínico, era observacional, eu fiz a estratégia, eu fui na minha base de dados e eu tive a pergunta de pesquisa bem definida. Se eu tenho uma pergunta de pesquisa bem definida, eu vou conseguir agora definir os meus objetivos, sendo eles gerais ou específicos, a população que eu quero estudar, né? As variáveis do estudo, a metodologia e finalizar com a minha escrita científica, né? Que é o objetivo de toda pesquisa, é finalizar, é coroar a sua pesquisa com uma publicação. Então, a partir da pergunta de pesquisa, eu consigo definir todos esses outros aspectos. Então, primeiro ponto que é importante, né, a gente definir são os objetivos do estudo. A partir da minha pergunta de pesquisa, eu consigo, né, determinar o que eu pretendo realizar enquanto pesquisa e obter a resposta ao problema proposto. Então, o objetivo geral é algo mais abrangente que, ao final, eu vou conseguir responder a minha pergunta de pesquisa ou pergunta condutora, né? Já os objetivos específicos, eles estão diretamente relacionados ao meu objetivo geral, só que é como se fosse o passo a passo que eu vou ter para realizar e atender e responder ao meu objetivo geral e à minha pergunta condutora. Então, como se eu destrinchasse o meu objetivo geral, visto que ele é amplo, né? E o objetivo específico, ele é mais detalhado. Alguns autores dizem que não
que geralmente os objetivos específicos eles devem ser de 3 a 5 objetivos específicos. Entretanto, não existe um consenso para isso. Ninguém delimita a quantidade de objetivos específicos que você precisa ter dentro de um projeto de pesquisa, tá? Ficando claro que dentro de um artigo científico escrito, você só vai ter objetivos, só vai ter o objetivo geral, você não vai ter um objetivo específico. Por quê? Porque o objetivo geral vai finalizar a sua introdução. Então, quais são as funções do objetivo? Primeiro, limitar o método dos resultados em discussão, porque o objetivo ele tem como intuito, direcionar todo o seu artigo. Afinal, ele é baseado na sua pergunta de pesquisa, ou seja, naquilo que eu quero responder, naquilo que eu quero estudar. Ele também, dentro da escrita de um artigo, ele vai ser a conclusão para a introdução. Ele também vai permitir com que você relate detalhes da investigação, principalmente se for um objetivo específico, determinar a população de interesse e quais dados devem ser coletados. Além disso, dentro dos objetivos, também vai ter a definição de como eu vou fazer a análise e a interpretação dos meus dados. No objetivo geral, tá certo? Como eu disse anteriormente, ele é baseado na questão norteadora, na pergunta de pesquisa, tá? Ele é único, não existe vários objetivos gerais, né? Ele responde para que eu pretendo pesquisar, então ele é único, ele deve ser formulado em uma única frase, tá certo? E aí, se for no artigo científico, ele vai no final da introdução. Se for num projeto de pesquisa, ele vai corresponder a um tópico. E aí, essa ordem de aparecimento vai depender de qual local você vai colocar, do modelo que esse documento vai apresentar, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo aqui de definição de objetivos, só para a gente ter uma ideia. Então, existe um estudo que é realizado em Pernambuco que busca anemia em mulheres em idade reprodutiva, né? E esse estudo ele vem sendo feito ao longo dos anos. Ele foi feito em 97, ele foi feito em 2006 e depois em 2016. E aí tem uma pergunta do qual sempre é feita no mesmo estudo, né? Quais os determinantes sociais de saúde e de nutrição influenciaram na prevalência de anemia ferropriva em mulheres em idade reprodutiva não grávida nos últimos 20 anos no estado de Pernambuco? Então, essa era a minha dúvida, né? Eu quero saber se existem determinantes sociais de saúde e nutrição que influenciam na prevalência de anemia nesse grupo de mulheres, né? E aí eu tenho um problema, que é a anemia, né? E eu quero saber como é que ela se comporta ao longo dos anos. Dentro disso, eu tenho as minhas hipóteses, por exemplo, houve a diminuição da prevalência de anemia ou houve o aumento da prevalência de anemia nessas mulheres. E a outra hipótese é que existe uma relação entre os fatores socioeconômicos e demográficos de saúde e nutrição com a anemia, né? E aí, como são durante os anos, eles foram modificados durante os anos? Então, olha aí, eu tenho uma pergunta, a partir dela eu tenho hipóteses, ou seja, o que pode ou não ter acontecido, e a partir dessa pergunta eu vou pensar no meu objetivo, tá? Então, quais são os determinantes sociais de saúde e nutrição que influenciaram a prevalência da anemia ferropriva em mulheres em idade reprodutiva não grávida nos últimos 20 anos em Pernambuco? Qual é o meu objetivo geral, né? Eu quero analisar essa prevalência dos últimos 20 anos e sua associação com essas condições que eu falei anteriormente nas mulheres em idade reprodutiva do estado de Pernambuco. Então, percebam, que a pergunta é uma dúvida, tá? Quais os determinantes sociais? O objetivo, ele tem um verbo, esse verbo no infinitivo, e ele diz o que eu vou fazer, né, para responder a minha pergunta condutora, a minha pergunta de pesquisa, tá?
Já os objetivos específicos é o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo geral. Como eu vou desenvolver a minha pesquisa? É o desdobramento do objetivo geral, é o desdobramento da sua pesquisa científica. Então, dentro do mesmo exemplo, eu quero saber, eu disse lá que existiam fatores de saúde, de nutrição e socioeconômicos, e aqui no objetivo específico eu estou falando, ó, descrever história reprodutiva, ou seja, aquele aspecto de saúde, né? Condição conjugal, assistência pré-natal, incluindo acesso à rede de proteção social das participantes para todas as pesquisas. Outro objetivo específico, ó, demonstrar a relação da anemia das mulheres em idade reprodutiva com as variáveis demográficas. Então, percebam que no objetivo geral eu trouxe de forma ampla, né? Ó, condições socioeconômicas de saúde e nutrição. No objetivo específico, eu estou dizendo que variáveis são essas, ou seja, eu desdobrei o objetivo geral, tá? E aí é importante, né, saber, né? Quando eu mostrei para vocês a diferença da pesquisa e do objetivo, eu falei do verbo, né? Falei que esse verbo era no infinitivo e para os objetivos gerais, esses verbos precisam ter uma conotação bem mais geral, né? Analisar, diagnosticar, estudar. Nos objetivos específicos, esses verbos, eles devem estar, especificar mais, né? E trazer, olha, isso aqui desta pesquisa serão alcançados ao final dela. Então, o que é que eu quero ao final dela? O que é que eu vou ter quando eu realizar? O que é que eu vou fazer para realizar a minha pesquisa, tá? Então, eu vou demonstrar, eu vou verificar, eu vou testar. Pensando na escolha dos verbos, né, alguns autores trazem escolhas dos verbos baseados na taxonomia de Bloom. Né? A taxonomia de Bloom, ela é estruturada em níveis de conhecimentos de complexidade crescente dos processos mentais. Então, ele diz que o processo mental, o processo de aprendizagem, ele segue um padrão, tá certo? E aí ele vai saindo do mais básico até o mais complexo. Então, por exemplo, na base a gente tem o conhecimento, né? Então, é a habilidade de identificar a informação partindo de situações anteriores. Então, eu consigo identificar algo, né, partindo de uma situação anterior, de algo que já foi estudado, e eu consigo identificar algo novo. Então, eu tenho um conhecimento prévio, né? E a partir dali eu quero gerar um novo conhecimento, né? E aí já vem a questão da compreensão. Ou seja, eu vi algo, eu estudei algo, eu compreendi e eu vou dar significado ao conteúdo, tá? E assim por diante, né? Eu tenho cada nível de complexidade mental, eu tenho cada nível do processo mental, desculpe, sendo o mais simples até o mais complexo. Então, eu conheço a informação, eu compreendo, depois eu faço a aplicação, depois eu analiso, eu consigo analisar, eu consigo estabelecer, né, relações entre, né, as informações para explicar. Então, é diferente do conhecimento, né? O conhecimento, eu pego aquela informação, mas aquela informação ela não foi processada. A partir do momento que eu vou galgando os processos mentais, eu já consigo, por exemplo, analisar. E aí esses verbos, eles vão ser escolhidos a partir do que eu tenho como objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de estruturar a informação, naquele momento que eu vou descrever aquele objetivo, eu vou estruturar uma informação, eu vou separar por partes, eu vou estabelecer uma relação para explicá-la. Então, por exemplo, eu quero verificar se a anemia ferropriva existe uma relação com, por exemplo, o recebimento do Bolsa Família. Eu estou realizando uma análise. Eu quero ver se aquelas mulheres que recebem o Bolsa Família, elas têm mais ou menos anemia do que as mulheres que não recebem o Bolsa Família, por exemplo. Então, eu vou estar fazendo uma análise. Então, eu posso utilizar o verbo analisar, eu posso utilizar o verbo debater, eu posso utilizar o verbo examinar, eu posso utilizar o verbo investigar. Então, percebam que a depender
né, do que eu quero naquele momento, com aquele objetivo realizar na minha pesquisa, eu vou utilizar o verbo correspondente. Repito, o verbo sempre vai estar no infinitivo para a formulação de objetivos. E agora, eu tenho a minha pergunta condutora, eu tenho os meus objetivos, né, da minha pesquisa. Dentro do artigo científico, o meu objetivo vai finalizar a minha introdução. E aí, eu quero saber como é que eu vou começar a minha redação. Como é que eu vou começar a escrever o meu texto, né? Sendo ele um texto de um artigo científico em si, ou sendo ele um projeto de pesquisa também. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, está baseado na leitura, né? Eu preciso ter leitura, eu preciso ter um arcabouço de conteúdo para que eu consiga preparar qualquer artigo científico, qualquer projeto de pesquisa. Então, pensando no planejamento de um artigo científico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar. Pensar em tudo aquilo que eu analisei, pensar naquilo que eu já li. Eu vou precisar planejar, né, o meu artigo, né, como é que eu vou escrever, em que revista eu vou publicar, né? Escolher o periódico adequado é importante, né? Eu preciso organizar uma linha de pensamento, uma linha de escrita, preciso começar a escrever, mas o mais importante que eu preciso fazer, revisar, né? Eu escrever um artigo, eu sair escrevendo, vou escrevo, mas eu preciso revisar o meu artigo. Muitas vezes o que incorre é que você vai escrevendo o artigo e aí você acha que está tudo certo. Então é importante você revisar e pedir aos seus pares para revisar. Então, por isso que é importante que o leitor que os autores, desculpem, que os autores de um artigo científico, eles participem nesse processo de construção. Um artigo escrito e revisado apenas por um único autor incorre muito mais em erros de escrita do que artigos que são escritos ou que são revisados por mais de um autor. Então, o que é importante sempre quando eu for realizar a redação do meu artigo, né? Primeiro, ler o meu projeto de pesquisa, se eu não lembro mais do meu projeto de pesquisa, né? Realizar uma revisão dele, uma reflexão, voltar para a minha pergunta condutora, para o objetivo da investigação inicial, né? O que é que eu queria investigar? Realmente era isso? Ou no meio da minha pesquisa eu queria investigar isso, mas não, na verdade o que eu investiguei foi um pouco diferente, né? Muitas vezes acontece isso no delineamento de uma pesquisa. Consultar as anotações sobre sua pesquisa. É importante se tem um protocolo de pesquisa, um caderninho de pesquisa, mesmo que ela seja qualitativa, mesmo que ela não envolva análises propriamente dita laboratoriais, tá? Mas é importante que se tenha um caderno de apontamentos, né, do qual você vai anotando o que foi ocorrendo no decorrer da sua pesquisa, né? Anotações também sobre a revisão da literatura, então fazer uma revisão da literatura bacana, mas também fazer apontamentos. Então, o que é importante naquele artigo que eu li? O que é que ele traz de mais importante no resultado? Ou o que é que ele cita de mais importante ali? Por que que naquela leitura me gerou dúvidas e a partir daquela dúvida eu formulei a minha pesquisa, a minha pergunta condutora, certo? Então, é bem importante você retomar, antes de escrever o artigo, aos primórdios, né? Da construção do projeto, das anotações sobre a pesquisa, então, de tudo aquilo que foi feito. Como é que alguns autores sugerem a ordem da escrita, né? Então, primeira coisa, compor as tabelas e figuras. Primeira coisa a se escrever são os resultados, né? É aquilo que está mais fresco, vai estar rápido, e aí você escreve os resultados, né? Depois o texto desses resultados. Se a revista científica separar em resultados e discussão.
né? Algumas revistas trazem que o texto deve ter resultados e discussão em conjunto, e aí eu vou ter um texto de resultados e discussão, tá? Depois eu vou para o método, para a discussão e, por último, a introdução. O que muitas vezes acontece é que todo mundo começa a iniciar a escrita pela introdução, né? E, na verdade, a introdução, como a gente vai ver à frente, é a forma de você apresentar o seu trabalho. Mas para que você apresente alguém, né, você não precisa conhecer anteriormente. Então, para que eu traga informações relevantes, eu preciso antes conhecer os meus resultados. Para que eu traga na introdução, eu apresente na introdução o que realmente o meu trabalho é. E, por último, referências, título, resumo e palavras-chave. Então, dentro do objeto dessa aula, a gente tinha, né, como intuito que vocês formulem uma pergunta de pesquisa, né, tracem os objetivos, visto que os objetivos são baseados na pergunta condutora, e a gente agora vai falar um pouquinho sobre a introdução. Então, anteriormente, como eu disse a vocês, a introdução você apresenta, né? Eu estou apresentando alguém, estou introduzindo alguém, por exemplo, no meio social. Então, o seu artigo, a introdução apresenta. Então, eu falei para vocês que é a última coisa que precisa ser escrita. Por quê? Porque, como ela vai apresentar, você precisa saber o que você vai apresentar, tá? Então, na pesquisa, ela informa o que você pesquisou, né? O porquê você está investigando, por que você está fazendo esse trabalho. Então, ao final da introdução, sempre vai ser finalizado com o objetivo, tá? Da sua pesquisa. Prepara o leitor para ele entender o que é que foi investigado, né? O que é que eu estou querendo investigar, e justifica a realização do meu estudo, por que aquele estudo é importante, tá? Dentro da introdução, faz-se fundamental que eu traga a relevância e a originalidade do meu estudo. Então, por que o meu estudo é importante e por que ele é original? Ele é relevante por esses motivos, ele é original por esses motivos. Lembrando de não utilizar uma linguagem coloquial, de uma forma que você exalte muito o seu trabalho, mas que você não traga informações que sejam realmente substanciais para realmente garantir que seu trabalho é relevante e original, tá? Então, pensando na introdução, alguns tópicos eles precisam estar dentro da sua introdução. Então, o problema investigado e a lógica da pesquisa. Então, qual o problema que existe, tá, na minha pesquisa? Então, por exemplo, fatores de risco para câncer pancreático. Então, existe um problema que é o câncer pancreático e eu quero estudar quais os fatores de risco estão relacionados a esse tipo de câncer, tá? A ligação com a literatura científica, o que é que eu já tenho, o que é que eu já estudei dentro dessa temática, quais são autores. Então, a gente sabe que dentro do meio acadêmico existem linhas de pesquisa, então eu vou procurar, né, autores que são bem conceituados dentro da temática, que estudam sobre aquilo, que têm bons artigos publicados em revistas de qualidade científica, tá bom? E aí, o que se sabe sobre o assunto? Então, eu pesquiso dentro dos artigos quais são os conhecimentos básicos que se tem sobre o assunto, tá? E, por último, eu vou definir o objetivo da minha investigação, tá? Então, eu trago informações sobre o tema, essas informações elas vão ser baseadas na literatura científica, né? Nas publicações em periódicos, e eu tenho que finalizar com o objetivo da minha investigação, que eu venho batendo com vocês, tá certo? Os tópicos a serem abordados na introdução, eles podem estar relacionados também, tá, com as normas que são estabelecidas pelos periódicos. Então, por exemplo, se eu utilizar normas Vancouver, né, eu preciso trazer a natureza e a importância do problema, trazer o objetivo ou a hipótese testada, né, o que é que eu testei dentro daquela hipótese, né, colocar apenas referências pertinentes e nunca, tá certo? Mesmo que nunca colocar dados dos resultados dentro da introdução. Por quê? Porque se eu coloco dados
no resultado da minha introdução, eu acabo fazendo com que o leitor ele perca o interesse. Ele já sabe qual vai ser o resultado final. É igual aquele filme, né? Tem filmes que o roteiro você já sabe onde ele terminar, então ele perde metade da graça. Então, quando é que a gente gosta de assistir um filme, né? A gente gosta de assistir um filme quando ele é intrigante, quando ele vai contando uma história que vai te envolvendo, que você não consegue sair ali da frente. Então, a mesma coisa é com um artigo científico. O artigo científico ele precisa ser envolvente, ele precisa trazendo informações aos poucos para que o autor fique pensando, e agora? O que é que vem agora, né? Olha, isso aqui ele testou. Então, é importante que as informações elas venham sendo dadas na ordem correta da escrita do texto, tá? Dentro dessa temática, né, da introdução, a gente pode, né, utilizar de estratégias para o convencimento do leitor, né? E aí, quando a gente pensa, né, eu trouxe para vocês anteriormente que os artigos eles precisam ser relevantes e originais e que a gente precisa ter cuidado com a forma da escrita para a gente não passar de uma linguagem científica para uma linguagem sensacionalista, né? Não existe nenhum estudo no mundo até o momento, né? E aí é uma linguagem sensacionalista, então a gente vai trazer uma linguagem científica. Eu posso dizer, sim, que o meu artigo é relevante, né? Utilizando termos científicos. Então, por exemplo, olha aqui esse texto, né? A dengue é um problema emergente de saúde pública, ou seja, a dengue, e o meu artigo é importante porque ele é um problema emergente, ele é um problema crescente, ele vem crescendo, né? Ó, o câncer de pâncreas é altamente letal e a sua causa é desconhecida na maioria dos casos. Olha, quando esse editor lê, ele vai dizer, puxa, realmente, o câncer de pâncreas é realmente letal, né? O prognóstico para pacientes que têm câncer de pâncreas não é bom, né? Não é bacana. E até hoje não se sabe o que leva um paciente a apresentar câncer de pâncreas, né? E aí, olha que interessante o meu estudo eu vou tentar trazer uma possível relação entre o câncer de pâncreas, enfim, é aquilo que você vai estudar, né? E você vai trazer na introdução, né? Ou você pode trazer informações relevantes quantitativas, né? Aqui a gente falou anteriormente a gente falou de informações relevantes qualitativas, e aí a gente está falando de quantitativas. Então, por exemplo, foram notificados mais de 800 mil casos de dengue em 2015. Olha a numeração aí. Então, vamos trazer o exemplo para a Covid, né? Por que a importância do Covid-19? Porque é uma doença, né, de alta transmissibilidade, né? Indivíduos idosos têm uma alta mortalidade por complicações respiratórias, por complicações vasculares. A gente sabe que também hoje em dia, muito mais que tão quanto respiratória, né? A Covid-19 é uma doença vascular, enfim. E aí, quando a gente traz esses números de casos, vira um aspecto alarmante, né? E aí o editor, poxa, realmente, isso aqui é importante, isso aqui é relevante. Olha a quantidade de mortes que existiram, né? Olha a quantidade de notificações que existiram. Então, é uma forma de você convencer o editor da relevância do seu estudo, sem trazer uma linguagem sensacionalista, trazendo uma linguagem científica, né? Mostrar também a originalidade do seu estudo, né? O que é que você apresenta de novo dentro desse estudo? Lá a gente falou da relevância, a gente vai trazer a originalidade. Então, a originalidade ela pode estar relacionada, como por exemplo, algo novo, diferente dos demais. Então, vamos supor, todo mundo estudou a suplementação de ômega 3 em porcos, em galinhas, e ninguém nunca testou em ser humano, por exemplo, tá, gente? E aí eu vou testar agora em ser humano. E aí a minha pesquisa é relevante, por quê? Porque as demais nunca tinha testado em seres humanos, tinha testado em animais. Ou uma lacuna de conhecimento que ninguém
sabe, existe uma lacuna, né? Existem autores que dizem isso, outros que dizem aquilo, e eu quero resolver esse problema. Existe essa lacuna, falta essa resposta. Se entende muito sobre um assunto, mas não se tem essa resposta, tá? Então, pode ser um tema pouco estudado, você pode assinar lá no texto, que é um tema pouco estudado, com poucos artigos. Lembrando que se eu vou trazer que o tema é pouco estudado, eu preciso fazer um estudo realmente, né, de quantos artigos tem publicados naquela área, eu preciso traçar uma boa estratégia de pesquisa sobre de pesquisa na base de dados, para que eu realmente assinale que existem poucos estudos sobre o assunto, tá certo? Ampliação de uma pesquisa anterior, né? Eu gosto muito de dizer que pesquisa boa é aquela que gera novas pesquisas, né? Que ela sempre termina com a nova resposta, ela sempre termina com a nova pergunta, desculpa, ela sempre vai trazer novos questionamentos. Pode ser uma confirmação de resultado, algo que já tem na literatura, né? Ou esclarecimento de controvérsias, mas isso tem que estar definido no seu texto. Então, existem autores que mostram isso, existem autores que mostram aquilo, e eu quero tirar essa dúvida, lógico, né? Eu estou falando de uma forma simplista, mas né, a gente vai utilizar uma linguagem científica para isso, né? A redação é importante sempre trazer a importância do tema e a gravidade da situação. Então, por que aquele tema é relevante, por que ele é importante. Trazer a ligação com a literatura científica. Então, o que é que eu já tenho publicado sobre isso? E essas publicações são em boas revistas, revistas que são confiáveis, né? Revistas que tenham um nome consolidado dentro do meio acadêmico. E citar trabalhos de grande relevância, né? De fontes primárias e secundárias de estudo. Então, a gente sabe que dentro de determinadas áreas, você não pode deixar de citar determinado autor, porque aquela pesquisa foi a pesquisa base, foi a pesquisa que ali tudo começou. Ou existem autores que já foram mais ao longe, mas aquela pesquisa responde muito bem aquilo. Então, existe realmente literatura que artigos científicos ou a literatura científica traz e responde algo que é bem consolidado. Lembrando que dentro da redação a gente sempre vai partir de algo mais geral para algo mais específico. Então, por exemplo, se eu quero falar de anemia em Pernambuco, vamos supor, utilizando aquele exemplo anterior, eu vou falar, né? Começar falando das mulheres em idade reprodutiva, que elas são mais suscetíveis à anemia, que a Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação com a anemia, né, nas mulheres nessa faixa etária, né? Trago a prevalência da anemia nessas mulheres no mundo, posso trazer essa prevalência no Brasil, depois eu posso trazer no Nordeste, no estado de Pernambuco. Não necessariamente eu preciso destrinchar tanto, mas eu estou dando um exemplo de como a gente parte do geral para o mais específico. E aí, nessa escrita, né, eu posso começar fazendo o esboço em uma versão inicial, principalmente quando eu não tenho a mínima ideia de quando eu vou começar a escrever. Então, é importante que eu faça, por exemplo, uma tempestade de ideias. Então, tudo que é palavra que vier na minha cabeça sobre aquela temática, eu vou escrevendo, né? Então, se eu vou pensar, eu vou escrever sobre síndrome metabólica, por exemplo, eu vou pensar, vou fazendo uma tempestade de ideias. Então, eu vou falar sobre obesidade, eu vou escrever, né? Obesidade, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, alimentos ultraprocessados, adicional energético, enfim, tudo aquilo que eu for pensando eu vou escrevendo. E depois dessa tempestade de ideias, eu posso organizar ela em tópicos, tudo aquilo que eu escrevi eu vou organizar em tópicos e depois eu vejo o que é relevante e que não é relevante dentro daquela temática e a partir daí eu construo uma ordem para que ela venha aparecendo no meu texto. Isso facilita muito quando a gente não tem ideia de como começar a escrever sobre determinado assunto. O que é que eu devo evitar na escrita, tá? Abreviações, tá? Exceto se já for de uso geral, tá? BCG, DNA, RNA, que já é comum e que as pessoas já denominam diretamente dessa forma, né? Lembrando que se eu uso uma sigla que não é tão comum de ser usada, que não é um consenso, tá? Eu preciso inicialmente, né, escrever por extenso, citar a sigla e depois
repetir a sigla, tá? Evitar fórmulas, né, adjetivos excessivos e o sensacionalismo, como eu disse a vocês, tá? Pensando na introdução. E, na verdade, no texto todo, né? Isso aí serve para o texto todo, né? Símbolos que possam distorcer a pesquisa eletrônica, tá? Então, eu coloquei ali um determinado símbolo e na hora de fazer a pesquisa isso pode confundir, né? Gírias, expressões de conotação dúbia ou pejorativas, eu acho que isso fica bem claro, a gente está falando de uma linguagem científica, mas não é importante a gente trazer, né? Significados obscuros, né? E palavras supérfluas, né? Tem gente que gosta de escrever muito rebruscado, trazer um texto bem rebruscado, e a linguagem científica é a linguagem mais direta, tá certo? Então, quais são os 10 passos para a escrita científica, né? Para a escrita de um artigo científico bem-sucedido, né? Então, definir o objetivo do artigo, escolher um periódico, então é importante. Não adianta eu querer mandar para um periódico X se ele não publica dentro da minha linha de pesquisa. Então, é importante sempre olhar o escopo da revista. Vou lá, vou escolher revista X. Qual o escopo? O que é que ela publica? Quais foram as últimas publicações de interesse nessa revista? Os artigos que eu utilizei para como fonte de literatura científica para o meu artigo foram publicados nessa revista, eles são citados nessa revista, acho que é importante, antes de qualquer coisa, fazer essa pesquisa, né? Redigir bem a estrutura do artigo, né? Ver se não tem falha na escrita, no idioma, né? E aí submeter o artigo para publicação, tá bom? Outra coisa que é muito importante é lidar adequadamente com os revisores e editores. Então, sempre que vier uma revisão, sempre que vier um editor, você tratar com cortesia, educação, afinal, ele está trazendo contribuições para o seu trabalho. Mesmo que você não concorde, né, com determinadas colocações do editor, utilizar de uma forma gentil, né, para trazer, para contestar possíveis observações que às vezes pode ocorrer pelo não entendimento realmente do autor, do revisor, desculpe, da sua pesquisa, e talvez precise ficar mais clara, né? Então, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e continuem aí trilhando nesse caminho.